Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Graça e paz. Olá, graça e paz. Hoje nós vamos trabalhar um tema sobre esperança e perseverança rumo a Jerusalém Celestial. E o nosso texto está em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Amém. Esse texto, então, de Hebreus, ele é muito lindo e ele está iniciando, né? Mas antes um pouquinho ele está falando sobre os heróis da fé, pastor, no capítulo 11, né, que fala sobre fé. Então ele está aqui encorajando, né, ali alguns crentes que estavam desanimados, assim, com a sua fé abalada, tentando aí abandonar a sua fé, voltando às práticas anteriores. E aqui então ele nos mostra que nós devemos seguir, né, os mesmos pegados, os mesmos passos, pastora, desses heróis da fé do capítulo 11, como ele sugere aqui para nós, né? E ele então fala desse rumo, dessa caminhada a Jerusalém Celestial, que nós estamos numa caminhada, numa corrida, né, a isso. Então o autor está trazendo esse encorajamento, né, a esses crentes hebreus a terem fé, né, também terem esperança e perseverança nessa caminhada. Estão, como a gente poderia dizer, num estádio onde existem muitos ali testemunhas, olhando, vendo a nossa caminhada diária, e eles estão ali torcendo. E nós podemos realmente olhar, né, para esses heróis da fé, da palavra de Deus, outras pessoas também que foram pessoas de testemunhas vivas na nossa vida, pessoas como nossos parentes, nossos pais, pastores, líderes sobre a nossa vida, né? Então ele está ali como dizendo para o cristão, o cristão tem uma meta a seguir, uma inspiração, um obstáculo ou vários obstáculos, uma condição, né? Um exemplo a seguir e também uma presença, ou seja, nós temos a presença do Senhor conosco. Amém. Nessa caminhada. E aí, o que é esperança? Esperança, eu notei e trouxe aqui o significado para você, é um sentimento, uma convicção de que, mesmo diante das adversidades, nós vamos superar e o resultado final será positivo, vitorioso, né? Aponta para o propósito, ou seja, o benefício do futuro, algo que virá, o futuro, né? A esperança alimenta também a nossa fé, ok? E perseverança é uma atitude, postura, enquanto esperança é um sentimento, né? Uma convicção, a perseverança é uma atitude, uma postura daquele que persiste, né? Nos caminhos, mesmo diante das adversidades. E o que alimenta isso para nós, pastor, é os nossos esforços no presente, no dia a dia, né? Então nós vamos falar sobre justamente duas coisas, perseverança e esperança. Você está com esperança ainda? Você tem perseverança no caminho do Senhor? E interessante é que duas coisas que eu notei no capítulo 11 que eu gostaria de falar, pastora, que Deus fala algo, né? O autor de Hebreus fala que Deus poderia olhar para o seu povo naquele momento lá,
desses heróis da fé e falar algo para eles. Olha só que interessante, no versículo 16 do capítulo 11, fala assim: por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Olha só. E no versículo 38 do mesmo capítulo 11, fala que o mundo não era digno deles. Se o Deus olhasse hoje para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, será que Deus diria: olha, não me envergonhe do meu filho, de ser o Deus dele, e porque ele vive num mundo que não é digno dele? É mais ou menos esse contexto que está acontecendo, e os discípulos estão ali desanimados, esmorecendo, e aí então vemos aqui homens e mulheres que uniram a esperança com a perseverança. Então a perseverança é algo que nós devemos ter, né? É uma atitude e um sentimento que nós devemos ter também é de esperança. Eu pergunto para você, como que nós vamos sair de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, pastor? Diante dessa pandemia, como que você vai sair? Nós podemos sair da mesma forma como entramos, ou podemos sair pior do que entramos. Como você vai entrar? Ou ainda melhor, você e eu podemos viver algo tremendo, algo poderoso, algo maravilhoso do Senhor, saindo dessa pandemia, ou seja, vivendo perseverança, esperança no Senhor. Pode ser que isso passe, pastor. E se passar, e quando passar, eu pergunto para você, como será a sua história daqui para frente? Quando passar, se é que isso vai passar, o que você terá deixado para trás? Então, nós vamos perceber que dentro da perseverança, ele fala que temos testemunhas, pastor. Testemunhas que vão nos encorajar. No versículo 1 do capítulo 12, ele fala justamente isso, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ele fala isso, pastora, para que a gente possa então vencer. Como eles venceram a corrida, nós também possamos vencer. Eles estão nas arquibancadas, como eu falei. Testemunhas, olhando, torcendo, né? E nós podemos então olhar para essas testemunhas, nós temos ela como testemunhas para que a gente possa então continuar como exemplo, para nos encorajar. E uma outra coisa que a gente percebe, que nós temos perseverança alinhando as nossas vidas, pastor. Eu coloquei alinhando, né? Alinhando as nossas vidas. Porque ele fala na parte B do versículo 1 do capítulo 12, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Na versão que a pastora leu, ela fala de peso, que é a versão mais original do grego. Ele fala de um peso, que significa embaraço, né? Estorvo, ou seja, peso é tudo aquilo que puxa para trás, que atrapalha, são obstáculos para que o corredor não consiga caminhar. Ele ainda diz que o pecado, esse peso, se apega a nós tão firmemente. Facilmente, olha só. E a gente tem essa facilidade de se apegar muito a essas questões, né? Com as nossas amizades, com o local onde nós estamos, né? Então, no caso dos crentes aqui, esse peso significa, talvez no nosso caso hoje, nesse tempo que estamos vivendo, os prazeres da vida, pastora, as vantagens do mundo, a fascinação pela riqueza que tantas pessoas seguem, né? Então, diante disso, ele fala, livre-se desse peso, e o maior peso que tem, como a pastora colocou, é o pecado. É o pecado. Então ele fala, livrem-se, sejam livres disso para que você tenha perseverança de fato e verdade. E a parte C desse mesmo capítulo 12, versículo 1, ele vai falar que a perseverança precisa estar focado no propósito. Ou seja, ele fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então essa palavra também no grego, ela vem falando de uma palavra chamada agonia, que você conhece muito. Olha só, a palavra grega aqui, então, é como se fosse um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço, pastor, até o ponto de agonia. Olha só, será que nós temos esforçado pela vida cristã, por essa caminhada, por essa corrida, dessa forma? O apóstolo Paulo, ele tem... Quando ele falou lá em Romanos sobre essa questão toda, ele fala aos Coríntios, né? Ele tem diante dele o cenário das corridas, né? E quem corre aí sabe que quando a gente corre, pastor, chega um momento que o corpo ele entra em agonia.
a oxigenação não está batendo ali, a respiração não está ajustada, e naquele momento você pensa, vou parar, eu não vou aguentar, né, eu vou desistir tudo. Mas se você perseverar, o corpo ele encontra um equilíbrio e a gente consegue, né, e às vezes ir até mais longe do que pensamos. Então, o autor de Hebreus, ele está falando de uma coisa muito linda, porque é no tempo difícil, é na hora da prova, que nós vamos desenvolver essa questão da esperança, que é o sentimento de acreditar, uma convicção, vai dar certo, eu vou ter resultado positivo, nem que eu aprenda algo com essa situação, né? E nisso gera também a gente perseverar, porque se eu acredito, eu persevero. Então, se eu fico só pedindo tempo fácil para Deus, não vou ser aperfeiçoada, nem na esperança e nem na perseverança. Então, nós precisamos amadurecer para a glória de Deus. E essa perseverança, pastor, traz a ideia de uma paciência triunfante, ou seja, a gente caminha com essa perseverança, sabendo que a gente vai triunfar, ou seja, como se a gente estivesse cantando alegremente que nós vamos triunfar, né? E nós falamos então de 3 pontos aqui da perseverança. Agora eu quero falar 2 coisinhas apenas da questão da esperança, pastor, que está nos capítulos, no versículos, aliás, versículo 2 e 3. O versículo 2 fala que nós devemos olhando, está dizendo aí, pastora? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Jesus. Da fé que é Jesus Cristo. Então, para que nós tenhamos perseverança, precisamos olhar para Jesus, né? Então, Jesus é o nosso máximo modelo. Ele é o maior herói de todos. Os heróis da fé, ele é o maior de todos. Né? Ele é o nosso técnico nessa conduta aí de caminhada. Amém. Que nós vamos aí, como ali um atleta, né? Dentro do atletismo, ele é o nosso treinador ali, né? Amém. Porque ele desceu do céu. Ele se esvaziou, se humilhou até a morte, a pastora diz aí o texto, né? E morte de cruz, ele enfrentou todo tipo de oposição, ele foi, ridicularizado pelos pecadores, passou por vergonha, por sofrimento da cruz, e tudo isso porque ele sabia, ele tinha alegria de ver você salvo. De ver o mundo salvo, né? Então devemos olhar firmemente, está falando, devemos olhar firmemente. Então essa palavra firmemente aí incorpora também no grego a ideia de tirar os olhos das coisas que estão por perto, pastora, que estão do lado. Não se distrair. Que estão acontecendo, não se distrair em nenhum momento, não olhar para trás, mas olhar firmemente para Jesus. Jesus, amém, que está ali, né, na linha de chegada, falando, esperando você. Força, meu filho, força, minha filha, que você vai conquistar. Então, olhando para Jesus, nós teremos perseverança. E também lembrando do que Jesus fez por nós. Trazendo a memória, porque ele fala, pensem, né? Ele fala isso, né, pastor? Pense no último versículo 3, aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, quando o cristão entende que Jesus enfrentou tantas coisas, ódio dos homens pecaminosos, oposição, e aí quando a gente pensa, lembra, isso nos dá coragem. Então você deve ter coragem, né? Assim, os seus problemas se tornam mínimos diante de tudo aquilo que muitos sofreram, pior do que nós, né? O que Jesus sofreu foi muito pior. E isso nos dá coragem, nos dá ânimo para continuar, porque aí nos dá esperança, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Tem uma questão muito importante, pastor, que ele diz aqui, que nós devemos pensar no que Jesus suportou, porque Ele suportou tamanha oposição para que você não se canse nem desanime. O que a gente mais ouve hoje é a pessoa dizendo, eu estou desanimada, eu estou cansada. Jesus suportou tudo para que você não se canse nem desanime. Verdade. Então, Ele já pagou um preço, a corrida já está proposta, as regras estão feitas, ninguém vai de qualquer jeito. Tem pessoa que pensa, não, acho que não é assim não, Deus não faria isso. Amado, já está proposta. As regras são prontas, a palavra de Deus está aqui. É como diz as Escrituras, é como a história, é como Ele viveu. Conforme o pastor falou, Ele é o exemplo máximo, né? Como Ele seguiu o que nós devemos seguir. Então, para nós concluirmos, tudo talvez vai passar. Talvez a pandemia vai passar, talvez a dor, o sofrimento. A palavra de Deus diz que tudo passa, menos a palavra. A palavra não vai passar. Talvez isso aí mude, talvez venha passar ou não, né? Mas a pergunta é, como será, né, pastora, a história de cada um daqui para frente, né? Como que você gostaria de que a sua história fosse contada daqui para frente?
E quando tudo passar, o que você deixará para trás também, pastor? Porque a gente precisa tirar algumas coisas, como nós falamos, eliminar algumas coisas. É com a nossa conduta, né? Que é a conduta e a questão da perseverança, né? Com o que sentimos, como agimos durante essa carreira, pastor. Tanto as testemunhas que viveram antes de nós, que foram exemplos para nós, quanto aquelas que nós pregamos para elas com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Então, o que é que eu tenho vivido mesmo, o que eu tenho pregado com a minha vida, né? Isso é importante nós refletirmos. Então, nós precisamos saber, vamos continuar da mesma forma ou vamos ter uma vida melhor? O Senhor está nos dando uma oportunidade linda nesse tempo. Amém. De vivermos algo novo, algo tremendo. Amém, então, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que essa mensagem faça parte da sua vida, desista de qualquer coisa que coloque em risco o seu relacionamento com Deus. Lute contra o pecado, olhe para Jesus, viva a palavra de Deus, olhe para as testemunhas e realmente viva o que Deus tem para você, porque o Senhor Jesus, Ele disse para você que você passaria por aflições. Ele não deixou isso ocultado, pastor. Ele disse, mas tem bom ânimo, ele falou. Amém. Porque ele venceu e nós também vamos vencer. Vamos orar, Amém. pastor? Oremos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor suportou tantas coisas para que hoje nós não nos cansemos e nem desanimemos. Em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a pensar em tudo que o Senhor suportou. Com tanta graça, cheio de graça e cheio de verdade, como o apóstolo João disse no seu escrito. Muito obrigada por ter pensado em mim, ter pensado em nós. Em teu nome, Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, eu oro por essa família, eu clamo no poder e na autoridade do teu nome, do teu sangue que foi derramado na cruz, para que haja, meu Deus, ânimo sobre essa pessoa, para que renove as suas forças emocionais, físicas, espirituais. Em nome de Jesus Cristo, tome a sua mente, dê a ela a mente de Cristo, ajude-nos a continuar, meu Deus, honrando as testemunhas que viveram antes de nós, que pregaram para nós com as suas vidas e também pregando para as testemunhas que olham para as nossas vidas hoje, declarando que o Senhor Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé para a glória do Senhor. Sim. Em teu nome oramos. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.